Bom dia, boa tarde, até boa noite para você que assiste essa videoaula em diferentes horários. Vamos estudar? Essa aula é de geografia, que tem como tema os mapas e está fundamentada em seu livro didático, das páginas 51 a 58. Então, você já parou para pensar para que servem os mapas? Ele nos auxilia, gente, a localizar os lugares e indica como podemos chegar até um determinado lugar. Eles são muito importantes para localizarmos um determinado lugar no planeta Terra. Mas antes de adentrarmos ao estudo dos mapas, vamos entender um pouquinho quem são os topógrafos. Você já ouviu falar nessa palavra? Ainda não? Então, pois bem, os topógrafos, eles registram por meio de desenhos fatos aéreos retirados de uma determinada área em diferentes ângulos. Os topógrafos, eles são os responsáveis por montar os mapas. Vocês sabem quais são os principais recursos para a construção de um mapa? São os satélites e o avião. Eles que são responsáveis por tirar as fotos aéreas. E você sabe qual dos dois consegue tirar as fotos de forma mais ampla? É o satélite. Depois que eles tiram essas fotos, o topógrafo ele monta as fotos como um quebra-cabeça para que possamos entender melhor determinado mapa. Pois bem, e essas fotos, elas podem ser tiradas de várias maneiras. Ela pode ter uma visão vertical, uma visão oblíqua ou uma visão lateral. Olha, observe a primeira imagem, onde nós temos aí a palavra visão lateral. Quando é que nós temos uma visão lateral? Quando você está olhando uma paisagem de lado, como você pode observar na imagem 1. E a visão oblíqua é quando você está olhando a paisagem de cima para baixo e de lado. Então, de cima para baixo e de lado é visão oblíqua. E visão vertical é quando você está olhando a paisagem de cima para baixo, como nós temos aí na terceira imagem. E quais são os principais elementos de um mapa? Nós podemos destacar o título, a legenda, a orientação, a projeção e a escala. Você sabe o que significa cada um desses elementos do mapa? Não sabe? Pois vamos aprender agora. O título, galerinha, ele indica do que se trata o mapa. Para que se faça uma correta leitura de qualquer mapa, a primeira coisa a se fazer é sempre ler o título e compreender o que ele indica. Aí nós temos aí a legenda. As legendas são o significado dos símbolos existentes nos mapas. Esses símbolos eles podem representar de várias formas, de várias cores. Ícones, ponto, linha e entre outros. Como, por exemplo, tem alguns que são representados pela cor azul para representar a água, o verde para representar as florestas ou áreas verdes. Temos também aqueles que são representados com linha, com traço para representar ferrovias, aviões para representar aeroportos, entre outros inúmeros exemplos. Já a escala, ela indica a relação matemática entre o espaço real e a representação desse espaço no mapa. Ela, portanto, aponta a quantidade de vezes que uma área teve de ser reduzida para caber no local em que o mapa está representado. Já a orientação é importante no sentido de apontar a direção, orientação, a direção do mapa, indicando para que lado fica o norte e, consequentemente, os demais pontos cardeais. E a orientação ela pode apresentar-se como uma rosa dos ventos completa ou apenas como uma seta
indicando o norte geográfico, como nós temos aí no exemplo. E por fim, projeção cartográfica indica a técnica que foi empregada para fazer o mapa. Como sabemos, galerinha, as projeções cartográficas elas são as diferentes formas de representar o globo terrestre, que é geóide, quase esférico, em um plano. Como essas representações elas apresentam distorções, se sabemos qual foi a projeção utilizada em um determinado mapa, conseguimos ter uma melhor noção sobre elas. Então, basicamente, os principais elementos de um mapa são o título, a legenda, a orientação, projeção e escala. Porém, um mapa pode apresentar outros elementos. Aqui nós temos uma comparação. Observe esses dois mapas. O que você consegue perceber entre eles de diferente? Lê aí o título do primeiro mapa. O primeiro mapa está dizendo que é o mapa Brasil Império. Já o mapa B, ele representa o mapa Brasil atual. Você consegue ver alguma diferença entre eles? Sim, não é verdade? Lá no período imperial, a capital brasileira era o Rio de Janeiro. Já no mapa atual, a capital do Brasil é o Distrito Federal. Exatamente. E o que você mais pode perceber aí de diferença entre esses mapas? Que durante esses anos o território foi dividido, surgindo novos estados. Então, se você analisar o mapa A e o mapa B, você vai perceber que lá no mapa A tem menos estados e no mapa B nós temos mais estados, certinho? Então, muitíssimo obrigada pela sua atenção. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula.